Muito bem, galera, estamos de volta, turma. Vamos dar sequência. Estamos aqui no nosso terceiro bloco da nossa mega revisão. A nossa mega está de volta agora, trazendo para vocês mega revisão do processo do trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho das decisões que ocorrem nesta audiência. Nós estamos falando um pouquinho de audiência, estamos pincelando partes, falamos de um pouco de depoimento das partes, das oitivas de testemunha, quantas testemunhas, um pouquinho de rito sumaríssimo, rito ordinário. Então nós vamos pontuando alguns temas, porque aqui não dá para a gente falar toda a matéria é um pouco extensa. Quem não fez o intensivo está tendo a oportunidade de ver os principais tópicos. Daqui nós vamos tirar algumas questões, com certeza. Existe no processo do trabalho, pessoal, as decisões proferidas em audiência ou por despachos, né, do juiz. Essas decisões que nós chamamos de decisões interlocutórias, aquelas que não são decisões terminativas e nem definitivas num determinado processo, é o que nós chamamos de decisões interlocutórias. Cabe recurso para essas decisões interlocutórias. Por exemplo, o juiz não deixa, o juiz não quer ouvir uma testemunha sua, o juiz não deixa você juntar uma determinada prova, né? Decisões interlocutórias. Ele não está pondo fim ao processo, ele não está dando prolatando uma sentença de mérito ou uma decisão definitiva, nem terminativa. Ele está apenas dizendo: não vou ouvir a sua testemunha, Manuel. Olha, eu não vou te conceder tal situação. Quando ele age dessa forma, é uma decisão interlocutória. Quando dessa decisão interlocutória cabe recurso, agora eu quero que você preste muita atenção e tome muito cuidado, porque, em regra, na Justiça do Trabalho, não cabe recurso nas decisões interlocutórias, como no cível que você iria interpor um agravo retido, por exemplo. No cível você interpõe agravo retido. Aqui na Justiça do Trabalho não fala dessa palavra aqui, agravo retido. Tá? Não se fala, porque as decisões interlocutórias aqui na Justiça do Trabalho, como regra, são decisões irrecorríveis. Não cabe recurso nas decisões interlocutórias. Professor, e agora? E se eu for extremamente prejudicado? O juiz solicitou uma perícia e pediu depósito prévio do pagamento do perito, tá? Quando isso acontece, mandado de segurança, tá? Mandado de segurança. Mas, em regra, não cabe recurso, tá? Agora, cuidado, essa é a regra. Não cabe recurso nas decisões interlocutórias. Não cabe recurso. Agora, essa é a regra. Tem uma exceção que volta e meia cai em prova e derruba muita gente. Prova da OAB, prova de concurso, tá? Nós sabemos que o rito sumaríssimo, tá? Ele deve ter os valores já liquidados na petição inicial. Ora, dado o momento da audiência e você não tem o valor liquidado, ou seja, você também não estipulou o valor no rito ordinário, tá? O juiz, portanto, irá definir o valor para efeito de custas, tá? E aí, nesse momento, você não concorda com o valor da causa. Quando você, em audiência, não concorda com o valor da causa, tá? Você deve realizar para o juiz um pedido de revisão. Você não concorda. O juiz irá designar uma audiência para ele decidir sobre o valor da causa. Se ele mantém o valor da causa, é uma decisão interlocutória, tá? Aí cabe pedido de revisão para o TRT. Cabe um pedido de revisão para o TRT no prazo de 48 horas. Então, essa é uma regrinha, uma exceção, tá? É uma exceção. E cuidado, porque se na prova vir que nunca, nenhuma decisão interlocutória, cabe recurso. Cuidado, existe essa pequena exceção que derruba muita gente. Se ele colocar em regra, não cabe das decisões interlocutórias recurso, salvo casos específicos. Bem,
Agora, se ele colocar nunca, jamais, essas expressões fortes, fique atento, lembre sempre das exceções. E aqui é um exemplo clássico de exceção, quando nós falamos de pedido de revisão das decisões interlocutórias. Estamos ainda na audiência. Pessoal, na audiência, nós apresentamos a contestação, tá? É na audiência, de forma verbal, né? De forma oral, ou ela escrita, tá? Qual o prazo que eu tenho que apresentar? Na audiência. Então, eu tenho que entender que esses 5 dias que deve ocorrer a audiência deve ocorrer no prazo superior a 5 dias da data que você foi notificado, é esse prazo de, no mínimo, 5 dias que você tem para elaborar a sua defesa, a sua contestação. Isso para empresas privadas. Se for para a empresa, tá? Se for para o ente público, tá? Porque a empresa pública segue o regime das pessoas jurídicas de direito privado. Se for um ente público, a primeira audiência redesignada, tá? É no máximo em 20 dias, tá? 20 dias. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que o ente público tem um prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Quádruplo para contestar e dobro para recorrer. O que acontece? Se na pessoa jurídica de direito privado, o prazo para a primeira audiência tem que ser superior a 5 dias, que é esse período que eu tenho para elaborar a minha defesa, tá? Para o ente público, o prazo vai ser o quádruplo, portanto, de 20 dias. Professor, e na audiência, que eu tenho 20 minutos para apresentar a minha defesa. 20 minutos se eu for apresentar minha defesa de forma oral. 20 minutos. Para o ente público vai ser em quádruplo esse tempo? Não. Para o ente público é 20 dias para a primeira audiência do momento que ele foi notificado. Na audiência ele terá os mesmos 20 minutos, tá? Essa é uma regra também extremamente importante. E o prazo para recorrer, o prazo ele é em dobro. Então, por exemplo, eu tenho o recurso ordinário que o nosso prazo é de 8 dias. Prazo de 8 dias para o recurso ordinário. Se for, quem for interpor esse recurso é um ente público, prazo em dobro. Prazo de 16 dias. Muito bem. Agora, ainda na sala de audiência. Estamos ainda na sala da audiência. Gente, na audiência, pode ser realizado acordo. Sim, o juiz deve propor o acordo no início da audiência e antes da sentença. Tá? Antes da sentença. Ou seja, vai pregoar as partes, vai fazer a leitura da petição inicial, se não dispensada, vai ouvir o depoimento do reclamante, o depoimento do reclamado, vai ouvir as testemunhas do reclamante, testemunha do reclamado, né? E depois vai ter as nossas razões finais e ele vai prolatar a sentença. O que acontece? Quando é apregoado as partes, tá? É realizada a primeira tentativa de conciliação. Teve conciliação? Beleza, faz-se o acordo. O juiz não está obrigado, veja bem, o juiz não é obrigado a aceitar o acordo, homologar o acordo. O acordo entre as partes, o juiz não é obrigado. Então, antes da instrução, tá? Antes da oitiva das partes, o juiz irá perguntar se tem acordo, tá? Não teve acordo, vai ter a parte, então, toda a parte instrutória, de instrução. Ao final, antes dele prolatar a sentença, mais uma vez ele realiza a pergunta se tem acordo, tá? Se tem a possibilidade de acordo. Se de repente as partes se compõem, olha, temos um acordo, realiza um acordo. Gente, este acordo, tá? Esse acordo, ele é irrecorrível para as partes. As partes não poderão recorrer desse acordo. É uma sentença transitada em julgado, não cabe mais acordo. Acabou o processo ali para eles. Acabou o processo para eles. Agora, para o ente público, para a Previdência Social, por exemplo, para a Previdência Social, cabe acordo.
cabe acordo? Cabe recurso. Acordo para as partes, né? Para o ente público, ele pode interpor recurso. Qual recurso seria esse? Recurso ordinário. No prazo de quanto tempo, gente? 8 dias? Não! Prazo em dobro. Então, ele pode trazer um caso concreto dizendo que Manuel e Joãozinho, tá? Joãozinho, preposto da empresa X, Y, tal, estiveram em audiência, Joãozinho representando a empresa e também o reclamante, e, portanto, houve uma composição, Joãozinho e Manuel entraram num acordo, tá? E o juiz homologou o acordo. Muito bem, o INSS, tá? Previdência, pode interpor o recurso para ele receber, tá? As contribuições. Bacana? Para que o ente público possa receber, portanto, as contribuições sociais. Qual o prazo? Prazo de 16 dias. Prazo de 16 dias. Isso volta e meia cai em prova. Pessoal, estou trazendo os pontos principais que podem ser cobrados no dia da sua prova. Outra coisa importante também, o artigo 191 lá do Código de Processo Civil, o artigo 191 do Código de Processo Civil, traz a regrinha que é o seguinte: a parte no litisconsorte, ou seja, quando eu tenho mais de uma pessoa no polo ativo, ou mais de uma pessoa no polo passivo, ou mais pessoas no polo ativo e mais pessoas no polo passivo, tá? Quando eu tenho essa pluralidade de pessoas em um determinado polo, se eles tiverem advogados diferentes, tá? O prazo para eles contestarem é em dobro, nos termos do 191 do Código Civil, do Código de Processo Civil, tá? Prazo em dobro. Gente, o que acontece aqui? Nós temos a súmula 310 do TST. A súmula 310 do TST traz que não se aplica na Justiça do Trabalho, o artigo 191 do Código do Processo Civil. Por quê? Você vai dizer, professor, mas o artigo trampolim, 769 da CLT, diz que eu posso utilizar o Código Civil naquilo que não for contrário aos princípios do direito do trabalho, tá? Mas aí, gente, o TST, nos termos da súmula 310, traz que não se aplica o artigo 191 do Código de Processo Civil aqui na Justiça do Trabalho. Bacana? Muito cuidado com isso aí, foi mais uma dica para vocês. Vamos falar um pouquinho de rito sumaríssimo. Gente, preste atenção no que eu vou trazer para vocês agora. Prova sim e prova sim cai o artigo 852 da CLT. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você não parar, na hora que terminar esse vídeo aqui, você vai dar uma pausa, vai esquecer um pouco aí as suas coisas. O Orkut não tem mais, né? Facebook, e-mail, vai segurar isso daí. Vai abrir o artigo 852 da CLT, que trata do rito sumaríssimo, e você vai destrinchar, vai ler esse artigo de ponta a ponta, porque esse artigo vai estar na sua prova. Vai estar na sua prova. Toda prova, o examinador cobra o 852 da CLT, que vai trazer o rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, gente, você sabe, quando as ações, os dissídios individuais não excederem a 40 salários mínimos da época do ingresso da ação. Não da época que você saiu da empresa, mas 40 salários mínimos da época que você ingressar com a medida judicial. 40 salários mínimos. Tem que ser inferior a 40 salários mínimos. Esses pedidos devem ser certo, determinável. Os valores que você pediu, que você as verbas que você pleiteou ali na sua petição inicial, se é rito sumaríssimo, eles devem estar liquidados na petição inicial. Se isso não acontecer, vai ser arquivada a sua petição inicial.
No rito sumaríssimo, pessoal, não cabe citação por edital. No rito sumaríssimo, não cabe citação por edital. No rito sumaríssimo, pessoal, a primeira audiência deve ocorrer no prazo de 15 dias. No prazo máximo de 15 dias no rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, pessoal, a audiência não pode ser fracionada. No rito ordinário, em regra, a audiência pode ser fracionada. Ou seja, conforme a necessidade e a complexidade da causa, o juiz poderá instituir audiência inicial, audiência de instrução e audiência de julgamento. Tá? Embora nessa última, as partes estão dispensadas do comparecimento. É uma audiência interna onde ele irá sentenciar. No rito sumaríssimo, não. No rito sumaríssimo, todas as provas devem ser apresentadas em audiência. Todas as provas devem ser apresentadas em audiência e o juiz deve, portanto, analisar, instruir, sentenciar, tudo na mesma audiência. Bacana? Testemunha, pessoal, no rito sumaríssimo, no máximo, 2 testemunhas. No rito sumaríssimo, 2 testemunhas. Professor, por que falar assim tão incisivo? Porque isso, gente, tem caído em prova. A exceção é o que mais cai em prova. A exceção é o que mais cai em prova. Se o aluno, se o examinando não estiver atento, ele vai cair justamente nas exceções. Tá? Então, de coração, quero pedir uma leitura minuciosa do 852 da CLT, que vai tratar do rito sumaríssimo. Trouxe aqui os principais temas, principais tópicos para você, mas eu quero que você leia o rito sumaríssimo. Eu quero que você leia o 852. Pare, não vai para a sua prova sem ler o 852 da CLT todo, porque ele vai cair na sua prova. Tá? Então, uma super dica para você aí, e você não pode deixar de ler. Você tem que ler o rito sumaríssimo. Vamos falar do seguinte, gente. Outra coisa importante ainda, sobre honorários advocatícios. Honorário advocatício na Justiça do Trabalho. Quando na sua prova ele comentar algo sobre honorários advocatícios, ele quer saber se cabe honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Professor, explica aí, honorários sucumbenciais. Aquele que perde a demanda está obrigado a pagar o advogado da parte. O advogado da parte é honorários sucumbenciais. Ou seja, o vencido paga o advogado da parte vencedora. Cabe isso no processo do trabalho? Como regra, não. Como regra, não é aplicável, não é cabível os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Não é possível. Agora, essa é a regra. E a exceção? A exceção, se esse empregado tiver com dificuldades econômicas, se esse empregado estiver assistido pelo sindicato, e ele ganhar menos que 2 salários mínimos, ou seja, menos que o dobro do salário mínimo, tá? Poderá ele receber honorários sucumbenciais. Na verdade, ele não, né? Esses honorários sucumbenciais será para o advogado do sindicato, será para o sindicato, no montante no máximo de 15%. No máximo de 15%. Então, essa é exceção à regra. Só cabe honorários sucumbenciais se ele estiver assistido por advogado e se ele receber menos que 2 salários mínimos, que tem aí o prejuízo, que ele não consiga trabalhar, ou seja, que ele não consiga demandar sem prejuízo econômico para a sua vida. Tá? Então, aí cá, mas essa regra, ele deve estar assistido pelo advogado, pelo sindicato, e ele ainda não pode ganhar mais que o dobro do salário mínimo. Aí sim, cabe honorários sucumbenciais no montante não superior a 15%. Outra regra também importante, que cabe os honorários sucumbenciais em uma ação rescisória. Qual o prazo de uma ação rescisória? O prazo de uma ação rescisória são de 2 anos. Dado uma sentença transitada em julgado, abre-se o prazo decadencial para o ingresso de uma ação rescisória para anular esse processo, por um vício que teve nesse processo. Cabe, no prazo máximo de 2 anos, você pode ingressar com essa medida, ação rescisória. Aí sim,
pode pleitear também honorários sucumbenciais. Mas, em regra, pessoal, em regra, não cabe honorários sucumbenciais aqui na Justiça do Trabalho. Bacana, pessoal? Vamos avançando mais um pouquinho. Outra coisa, ainda na audiência, dado um caso concreto de perícia, tá? Vamos falar de perícia. Quando um juiz, tá, estiver frente a um pedido de insalubridade, periculosidade, ou ainda uma indenização por uma doença laborativa, ou ainda por um acidente do trabalho, o juiz deverá designar perícia médica ou uma perícia técnica para que essa perícia vá até o local da empresa, até o local onde está a empresa, e verifique se realmente aquele local é um local insalubre, se realmente aquele local é um local perigoso, se realmente a empresa teve culpa, se tem nexo de causalidade aquela doença ou aquele acidente com a empresa. Tá? Então, o juiz vai designar a perícia em se tratando de insalubridade e periculosidade, tá? Ou doenças laborativas. Agora, se o juiz determinou uma perícia, tá? E chegando na perícia, o perito verificou que não é o pó que fez mal para a saúde daquele empregado, mas sim o barulho. O barulho. Gente, se ele encontra um agente diverso daquilo que foi pleiteado na inicial, o juiz poderá, sim, e ele deve, aliás, conceder o adicional de periculosidade. Embora ele não esteja adstrito à perícia, ao laudo pericial, mas é claro que o laudo pericial vai ajudá-lo no convencimento do juiz. Tá? Quando isso ocorre, pessoal, o juiz pode conceder o adicional de periculosidade alegando que não foi o agente químico, mas sim o barulho. Mas, professor, mas na inicial ele pediu a periculosidade em razão ao agente químico. Ele pode dar coisa diversa daquilo que foi pedido? Pode. Aqui na Justiça do Trabalho, pode. Tá? Professor, não seria ultra petita, extra petita? Não, cuidado com isso, porque já derrubou muita gente. O juiz pode, inclusive, dar pedidos que não estava constando, sentenciar algo que não esteja na sua petição inicial. Por exemplo, você não pediu correção monetária. O juiz pode conceder a correção monetária? Professor, vai ser ultra petita? Não, ele pode. O princípio da ultra petita. Pode. Existe esse princípio da ultrapetição, que o juiz pode dar coisa diversa daquilo que você não pediu. Você não pediu o 477, o juiz pode dar? Pode. Pode. Se você colocar na prova com alguns alunos, depois me mandar e-mail, né? Professor, eu fiz uma prova aí em outro cursinho, enfim, o professor não falou e eu marquei. Acertei a questão? Não, errou. O professor vai ingressar com recurso. Não, você perdeu a questão, porque pode o juiz conceder algo diverso daquilo que você pediu na inicial. Por quê? Quem é a parte fragilizada? O empregado, gente. Tá? Então, nesses casos de correção monetária, está explícito, ele tem direito. Tá? Esses casos do 477, pode? Perfeitamente, é cabível. Tá bom? Outra coisa importante ainda. Quanto tempo, quando eu saio da empresa, eu posso ingressar com a medida judicial? Gente, nós temos aí, tá, a prescrição, aqui na Justiça do Trabalho, nós temos a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Prescrição bienal. Quando eu saio da empresa, eu tenho até 2 anos para ingressar com a medida judicial, pedindo lá férias, 13º, adicional noturno, tá? Hora extra, as verbas que não foram pagas, os direitos que não foram adimplidos pela empresa. Eu tenho até 2 anos quando me desligo da empresa. Até 2 anos. Prescrição bienal. Vou requerer quanto? Os últimos 5 anos. Prescrição quinquenal. Tenho 2 anos para ingressar com a medida e 5 anos para buscar os meus direitos, esse lapso temporal para trás. Então, 2 anos para frente e 5 anos para trás. Máximo de 2 anos, até 2 anos depois que eu sair da empresa, vou pleitear os últimos 5. Tá? Os últimos 5 anos, o que eu tinha de direito. E lembrando também que contra menor não corre prescrição,
440. Lembrando ainda que é trintenária a prescrição do fundo de garantia. Trintenária a prescrição do fundo de garantia. Saí da empresa, a empresa ficou 20 anos sem depositar o meu fundo de garantia. Posso pleitear? Pode. Eu tenho até 2 anos para pleitear os 20 anos, 25 anos que a empresa não recolheu o meu fundo de garantia. Outra coisa importante, pessoal, para pleitear o vínculo empregatício para efeito da minha aposentadoria, tá? Isso é imprescritível. Só para o reconhecimento do vínculo, não tem prescrição para o reconhecimento do vínculo, tá lá no artigo 11 da CLT. Bacana, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos virar o bloco, ainda temos algumas coisas para tratar aqui no nosso estudo da mega revisão Direito Processual do Trabalho, professor Roberto Composto. Vamos virar o bloco, dê uma lidinha lá no 852 da CLT, pega firme e volta que nós temos mais dicas importantes para essa prova da primeira fase, a prova objetiva da OAB. Te aguardo.